Graças a Deus, que toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dados a Jesus, que é o único. Jesus é o único digno de receber todo louvor do nosso coração e dos nossos lábios. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que a presença de Deus esteja com você, que a graça do Senhor te envolva e que o poder de Deus se faça presente cada vez mais em tudo aquilo que faz parte da sua vida. Eu oro para que Deus se manifeste cada vez mais na vida de cada um de nós. Peço a Deus que se revele de forma poderosa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Peço a Deus que se revele de forma intensa, aonde quer que você esteja. Porque a presença de Deus não é algo que passa despercebido. Aquele que carrega a presença de Deus na sua vida, ele é portador da glória e da graça do Senhor. Eu vou repetir. Aquele que carrega a presença de Deus na sua vida, ele é portador da graça e do poder de Deus. Amados e amadas, nós somos embaixadores, isto mesmo. Cada um de nós, vocês e eu, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra nos dias de hoje. Nós representamos o reino dos céus. Nós somos responsáveis por falar e apresentar Jesus. Aonde quer que nós estejamos, nós temos a responsabilidade de levar Jesus conosco. E eu fico muito atento ao que a palavra de Deus diz quando Jesus fala aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, me vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Porque em certo momento os discípulos viraram para Jesus e disseram assim: mostra-nos o Pai. Queridos, vá compartilhando esta live, porque eu creio que Deus tem algo a ministrar ao nosso coração. E é importante que esta palavra tenha o maior alcance possível de pessoas, para que o maior número possível de vidas seja alcançado para Jesus. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Comece a compartilhar, comece a convidar pessoas para estarem conosco. Vivemos dias em que, sem sombra de dúvida, é necessário um posicionamento do povo de Deus. É necessário um posicionamento da igreja. Igreja de modo amplo, povo de Deus. Não uma denominação. Não o povo que tem uma placa A, B, C. Isso não importa. O que importa é que aqueles que representam Jesus na terra hoje o façam de modo digno. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para a necessidade de cada um de nós andar de modo condizente
com a nossa vocação. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção. Escutem, meus filhos, andem de modo adequado, procedam de maneira coerente com a sua vocação. Qual é a nossa vocação? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, conforme disse Jesus em Mateus capítulo 5. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Quem olha para nós tem que ver Jesus em nós. Quem olha para nós tem que ver Jesus em nós. Isso é necessário. Eu sei que nós somos imperfeitos. Sei também que nós somos pecadores. Porém, é necessário que nós nos compromissemos, que nós nos comprometamos, que nós nos envolvamos com a vontade do Senhor, de modo tão intenso que a presença dele seja percebida. Não é admissível que as pessoas olhem para nós como olham para as outras pessoas. Tem que haver um diferencial. Quando olham para mim, quando olham para você, precisam ver algo diferente. Precisam ver algo diferente. Eu já quero entrar na palavra. Olha só o que diz o texto bíblico. Este versículo é o versículo que Deus colocou no meu coração e eu já vou direto nele. Compartilha, por favor, esta live, para que pessoas também possam receber esta palavra. Compartilhe aí, meus irmãos e minhas irmãs, para que outros sejam alcançados. Olha o que diz o texto bíblico. Atos capítulo 3, versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Queridos, eu percebo uma necessidade muito forte de que nós apresentemos ao mundo Cristo em nós. Pois Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos, Mateus 5,13, a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos a responsabilidade, nós temos o dever, nós temos a vocação, nós temos a incumbência deixada pelo Senhor de sermos seus representantes. Jesus foi representante do Pai. Durante toda a sua vida na terra, ele representou o Pai. E é interessante que lá no final dos evangelhos, você vai encontrar essa referência quando Jesus aparece aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Os discípulos estão fechados, confinados, com medo, portas fechadas, e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E depois de se apresentar, Jesus diz para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou. Preste atenção nisso. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus enviou você. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus me enviou. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus enviou cada um de nós para que sejamos a luz do mundo e o sal da terra. E numa determinada circunstância, Pedro e João, que iam para o templo adorar, deram de frente com um paralítico, com um coxo, que pedia esmolas.
E o que ocorre é que Pedro olha para aquele coxo e juntamente com João ele fala assim: olha para nós. Olha para nós. Essa palavra me saltou aos olhos. Olha para nós. Amados, o mundo olha para nós. Eu vou repetir. O mundo olha para nós. Você parou para pensar nisso? Olha a responsabilidade. Olha que responsabilidade. O mundo olha para nós. Não é algo assim de pouca relevância. O mundo olha para nós. Essa palavra assim saltou aos meus olhos. Eu já li, já preguei, já ministrei tantas vezes sobre este capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, a cura desse coxo. Olha como a palavra de Deus é poderosa, preciosa, ela se renova. Não importa quantas vezes você já leu um texto, toda vez que você medita, toda vez que você lê, toda vez que você estuda, toda vez que você busca, algo novo é revelado da parte do Senhor. O mundo olha para nós. Quando o mundo olha para mim, o que é que o mundo vê? Eu sou mais um? Igual todo mundo? Ou existe alguma coisa diferente? Quando o mundo olha para você, o mundo vê mais um? Ou o mundo vê alguma coisa especial na sua vida que é a presença do Senhor? Amados, o mundo olha para nós. Essa palavra Deus falou forte ao meu coração alguns minutos atrás. Eu ia iniciar esta live e o Senhor começou a tocar o meu coração com esta palavra. Nós não somos parte do mundo. Jesus orou, está em João 17 essa oração. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós somos cidadãos do reino dos céus, mas estamos no mundo. E enquanto estamos no mundo, que é um período de tempo, não é para sempre, nós estamos aqui de passagem, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é junto do Senhor, morar com Ele, estaremos na terra quando Ele estabeleceu o seu reino na terra, lá na Nova Jerusalém. Estude o livro de Apocalipse que você entenderá o que eu estou dizendo. Mas é na presença dele, é com ele o nosso lugar. Porém, enquanto isso, o Senhor Jesus pediu ao Pai: Pai, não os tires do mundo, deixe-os no mundo, para que eles sejam a luz do mundo, para que eles sejam o sal da terra, mas livra-os do mal. Jesus não pediu para você ser tirado do mundo. Jesus não pediu para eu ser tirado do mundo. Mas ele pediu para Deus, Pai, me livrar do mal, mas que me mantivesse no mundo, mas que te mantivesse no mundo. Ah, mas está tão difícil, Alexander. Mas aí eu tenho que lhe sacar a palavra de Deus e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se está tão difícil, eu tenho que me apegar à presença dele. Porque enquanto eu estiver na terra, eu estarei representando Cristo. Como Cristo representou o Pai, eu represento Cristo. Como Cristo representou o Pai, você representa Cristo. E Pedro disse para aquele coxo: olha para nós. Infelizmente eu vejo uma geração que não chama essa responsabilidade para si. Infelizmente eu vejo uma geração que fala: olha para ele, olha para o pastor, olha para o obreiro, olha para o missionário, olha para o diácono, olha para não sei mais quem, olha para não sei mais quem. Não. Olha para nós. Ah, mas essa responsabilidade... Sim, a responsabilidade é grande. Você é embaixador.
Um embaixador, ele representa a sua pátria. Exemplo, o embaixador de Israel no Brasil representa o Estado de Israel. E vice-versa. O embaixador do Brasil em Israel representa o Estado brasileiro lá. Você e eu aqui, a igreja, representamos o Senhor na terra. Infelizmente, tem muitos representantes de Cristo que não estão representando coisa alguma. Por diversas razões que agora não vem ao caso. Mas Pedro falou para aquele coxo, olha para nós. Eu quero lhe dizer algo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus está colocando sobre você e sobre mim responsabilidade. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos andar segundo o curso deste mundo. Não vos conformeis com este século, diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, 2. Eu não posso ser igual ao mundo. O crente que fica igual ao mundo, ele toma a forma do mundo, ele está conformado com o mundo. Ele não representa o reino dos céus. O Senhor está te chamando para representá-lo. Escute esta palavra com atenção, por favor. O Senhor está te chamando para representá-lo. A responsabilidade é sua e minha. Se você olhar para mim e não ver algo diferente, alguma coisa está errada. Eu vou repetir. Presta atenção. Se você olhar para mim e não ver alguma coisa diferente, algo está errado. Se o mundo olhar para você e não ver algo diferente, algo está errado. Se seus colegas de trabalho, escute, se seus colegas de trabalho, se seus colegas de classe, se seus familiares, se seus amigos olharem para você e não virem alguma coisa diferente, tem coisa errada nessa história. Porque você representa Cristo. Eu represento Cristo. O mundo olha para nós. Agora, se eu falar igual ao mundo, se eu me comportar igual ao mundo, se eu agir igual ao mundo, se eu murmurar igual ao mundo, se eu beber igual ao mundo, se eu fumar igual ao mundo, se eu bater igual ao mundo, se eu xingar igual ao mundo, se eu me comportar igual ao mundo, se eu pecar igual ao mundo, que cidadão do reino dos céus eu sou? Que embaixador eu sou? Que representante da glória de Deus eu sou? O Senhor nos chama a sermos diferentes. Isso é uma responsabilidade da igreja. E o maior trabalho do diabo é tornar a igreja parecida com o mundo. Eu vou repetir. O maior trabalho do diabo é tornar a igreja parecida com o mundo. Igreja, eu me refiro ao povo de Deus, não é a denominação. Não é a igreja de nome A, ou a igreja de nome B, ou aquela que tem a placa C, ou a que tem a placa D. Não, é o povo, as pessoas, os cristãos, nós. Se nós ficarmos parecidos com o mundo, Satanás vence. Porque aí vai acontecer, a partir do versículo 13, 14, 15 de Mateus 5, Jesus fala da luz do mundo e do sal da terra. Para que serve uma candeia que fica debaixo da cama? Uma lâmpada embaixo da cama? Para nada. Está cheio de povo de Deus, lâmpada debaixo da cama. Para que serve o sal sem sabor? Para nada. Para ser jogado e ser pisado pelos homens. Está assim de povo de Deus, de povo de Deus, de igreja, de pessoas no meio do povo que perderam o sabor. Que só serve agora para ser jogado e pisado. O sal sem sabor, a lâmpada debaixo da cama, não serve para nada. Para nada. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo,
ele juntamente com João falou para aquele coxo, olha para nós. Eu estou em Atos 3, versículo 4. Olha para nós. Você tem coragem de virar para os seus vizinhos e dizer, olha para mim? Você tem coragem de virar para os seus colegas de trabalho, olha para mim? Você tem coragem de virar para os seus vizinhos lá na sua sala de aula, os que sentam ao seu redor, colega de classe, e dizer, olha para mim? O apóstolo Paulo, ele escreveu, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, o apóstolo, chamou a responsabilidade para si. Você e eu temos chamado a responsabilidade para nós? Você e eu temos chamado a responsabilidade para... Pedro chamou a responsabilidade. Ele disse, olha para nós. E tá assim de gente, meus queridos irmãos e irmãs, que diz assim, olha para o pastor. Tá aqui o telefone do pastor, liga para ele. Olha para nós. Olha para o missionário, tá aqui o WhatsApp do missionário, liga para ele, manda mensagem. Não. Olha, tá aqui, esse irmão é uma bênção, essa irmã é uma bênção. Chama esse irmão ou essa irmã para orar com você. Não. Olha para nós. Pedro, João, não falaram assim, peraí que nós vamos... Olha para nós. Querido, se uma ovelha me procura, como é que eu vou dizer, peraí, segura as pontas aí que eu vou chamar alguém. É comigo. É comigo. É claro que eu tenho que buscar de Deus. Esse é o problema. Para que eu possa chamar a responsabilidade para mim, eu tenho que ter Deus. Para que eu possa chamar a responsabilidade para mim, eu tenho que ter Deus. Senão não pode. Por isso que está assim de gente que não chama a responsabilidade, porque não tem Deus. Presença de Deus. Pedro e João estavam assim de presença de Deus. Então ele falou, olha para nós. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, me copia, porque eu copio a Cristo. Eu tenho que virar para vocês, e isso não é errado de dizer. Eu tenho que dizer vocês assim, me copiem, porque eu copio Jesus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Eu estou falando imitar, não estou falando confiar. Porque o homem é falho, é diferente. Confiar significa depositar a sua fé. Não põe a sua fé em mim, põe a sua fé em Cristo. Mas olha para mim. Entendem a diferença? Quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, está falando de fé. Eu não posso pôr a minha fé no homem, a minha fé é em Jesus. Mas eu tenho que imitar pessoas. Eu tenho que imitar pessoas. Olha para nós, o mundo tem que me imitar. Eu não vou imitar. E tá assim de crente imitando o mundo. Bom, a moda é essa. Então agora todo mundo tem um corte de cabelo assim, eu vou cortar meu cabelo assim também. É o crente imitando o mundo. Tá errado, é ao contrário. O mundo que tem que imitar o crente. Ah, eu vou falar igual a eles, porque agora é moda. Eu vou agir igual a eles, porque agora é moda. Isso é muito comum, principalmente na juventude. É o linguajar deles, é o jeito deles, é a maneira deles. É a moda. Não! O que nos conduz e nos dirige é a palavra. E falta hoje palavra. Porque a palavra é que me dá autoridade para dizer, olha para nós. Olha para nós. No entanto, infelizmente, as pessoas hoje não têm raiz.
Na igreja. Na igreja. Mas o que é que faz com que eu tenha raiz? Palavra e oração. Em resumo, vida com Deus. O povo não lê, o povo não ora. O povo não ora, o povo não lê. Consequentemente, não tem raiz. E eu gosto muito daquela canção que diz assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É por isso que está assim de crente que não suporta, não aguenta, não dá conta, não tem raiz. Não tem raiz. Porque não lê. Porque não ora. Porque não busca. E como é que vai dizer, olha para nós? Olha para nós, coisa nenhuma, eu tô caindo, tô morrendo, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Famoso crente galinha da Angola. Ah, como tem crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, crente 6 horas, etc. Não. A palavra do crente tem que ser, olha para nós. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho que ser a luz e o sal. Agora tem luz apagada e sal sem sabor demais por aí. Querido, se você entrar nesta live e não sair alimentado, a live não serve para nada. Eu vou repetir. Se você entrar nesta live e não sair alimentado, a live não serve para nada. Nós estamos hoje, neste dia que se chama hoje, ministrando a live de número 226. 226 dias pregando a palavra de Deus. Cura através da palavra de Deus, é o nosso lema. Se você chegar aqui e não sair alimentado, a live não prestou. Se você vier para cá e não sair alimentado, a live não te alimentou, não serviu, não resolveu. Então você chega aqui, você tem que ser alimentado. É para comer maná. Ah, estou com fome ainda. Então a live não atingiu o objetivo. Eu convido você, por isso que eu peço, convide pessoas. Porque eu tenho certeza que a palavra é do céu. Por quê? Porque o Alexander, Deus poderia colocar qualquer vaso aqui. É porque eu sei de onde vem a palavra e a palavra me alimenta. E se me alimenta, eu sei que te alimenta. Eu sempre falo que antes de pregar para você, eu prego para mim. Esta palavra é para mim. Esta palavra me alimenta. Por isso, sei que te alimenta. E é por isso que eu falo, convide pessoas. Para que também sejam alimentadas. Aliás, continua convidando. A live terminou? Manda o vídeo. Porque vai alimentar. E se a pessoa chegar aqui e não for alimentada, então a live não funcionou. Mas eu sei que aqui tem alimento. Eu sei que aqui tem direcionamento de Deus. Porque antes de qualquer coisa, a live me alimenta. Traz alimento para minha alma. Assim sendo, eu tenho muita tranquilidade em te dizer, convide pessoas. Amados irmãos, sabe o que acontece? Entenda uma coisa, nós já vamos orar. Mas deixe-me concluir. Esse texto é muito conhecido, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. É a cura daquele coxo que estava na porta chamada Formosa, na entrada do templo. Pedro e João iam para a oração da hora 9. E encontraram aquele coxo ali, estendendo as mãos, esperando uma esmola. Todo mundo prega e conhece esse texto.
E aí Pedro, o apóstolo, fala assim, olha para nós. Pedro e João, olha para nós. Olha para nós. Queridos, todo mundo prega a cura, porque aquele coxo foi curado. Nós não temos ouro nem prata, disse Pedro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele coxo andou e entrou com eles. Seus pés se firmaram e ele entrou com eles no templo. Além de tudo, trouxe a presença de Deus para a vida daquele paralítico. Porque ele entrou com eles no templo, entrou para a presença de Deus. Todo mundo prega a cura, mas não tem cura se não tiver presença. Essa é a questão. Muitas pessoas ficam indagando, mas por que hoje não tem cura, não tem milagre, não tem sinais, não tem? Não tem porque não tem presença. E a presença está na responsabilidade. Olha para nós. Antes de mandar aquele coxo levantar, Pedro disse, olha para nós. Antes de você ser canal de bênção para curar alguém, você tem que dizer, olha para a minha vida. Veja Jesus em mim. Antes de eu orar por alguém, expulsar um demônio, antes de eu aconselhar alguém, antes de eu fazer uma videochamada, antes de eu mandar uma mensagem, antes de eu ligar para alguém para fazer um aconselhamento, antes de eu abrir uma live, antes de eu pregar o evangelho, antes de eu estar aqui, antes de eu entrar em propósito com pessoas, antes de eu interceder pelo caderno de oração, eu tenho que dizer, olha para mim! Para que haja vitória, para que haja cura, para que haja bênção, para que haja resposta do céu. Olha para mim! Você tem que entrar no seu local de trabalho e dizer, olha para mim! Você tem que entrar no seu ambiente de faculdade ou de escola e dizer, olha para mim! Você tem que ir para o meio da tua família, sobretudo aqueles que não conhecem Jesus, e dizer, olha para mim! Queridos, esta palavra vai de encontro àquela palavra de Jesus. Quando os discípulos viraram para Jesus e disse assim, mestre, já é tarde. Manda as multidões embora para que eles possam ir às cidades vizinhas comprar o que comer. E Jesus virou para os seus discípulos e disse, dai-lhe vós de comer. Queridos, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Você e eu temos que alimentar as multidões. Você entendeu isso? Você e eu temos que alimentar as multidões. As multidões que estão no nosso local de trabalho, as multidões que estão na nossa sala de aula, as multidões que estão na nossa família, as multidões que estão nos nossos vizinhos, as multidões que estão nos locais onde nós frequentamos. Nós temos que alimentar. Se eu entro numa live, não importa se tem 20, se tem 200, se tem 2.000 pessoas. Aquela multidão tem que ser alimentada. E está assim de gente. Infelizmente, assim de live, assim de pregação, que não é alimentado ninguém. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. O Pai procura verdadeiros adoradores. Sabe onde é que eu vejo adorador? Eu vejo adorador naquele que se entrega e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é um verdadeiro adorador. Porque ele fala, Senhor, aqui está a minha vida. Muda o que tiver que mudar, mas eu quero fazer a tua vontade. Queridos, quando eu faço essa entrega para o Senhor, Ele começa a agir. Como eu vejo a mão de Deus, como eu vejo a mão de Deus na minha vida, no momento em que eu disse, Senhor, eis-me aqui. E houve um renovo na minha vida,
230 dias atrás, mais ou menos, quando comecei a fazer estes momentos de pregação da palavra por ordem do Senhor, e eu aceitei a palavra e disse: eis-me aqui, Senhor. Não importa, eu já era pastor, já estava no ministério há quantos anos? Décadas, na verdade. Mas houve um renovo, porque eu disse: Senhor, então eis-me aqui, envia-me a mim para as redes sociais no meio da quarentena. E a quarentena até tomou outro rumo, mas a direção de Deus se manteve, e eis-me aqui ainda, pelo tempo que o Senhor determinar. Faça essa entrega. Faça essa entrega. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a diferença. Pedro e João fizeram a diferença para aquele coxo. Mas antes da cura, tem que olhar para mim. Ah, mas por que Deus não faz cura através da minha vida? Ei, primeiro, tem um detalhe. Você tem que ser embaixador. Você tem que representar o reino do céu. O mundo tem que olhar para você, tem que olhar para mim e ver Cristo. O Simar escreveu assim: apesar que muitos adoram a Deus se tiver profecia. Aí a live fica cheia e a pessoa vazia. Se não sai alimentado, não atingiu o objetivo. A profecia, quando é de Deus, é muito bem-vinda, é uma bênção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 2 dias atrás, aqui na nossa live, anteontem, tivemos um mover muito especial na sexta-feira 13, que Deus falou com o povo. Mas é necessário que haja alimento. E o alimento vem quando eu digo: olha para nós. Olha para mim. Se você entrar aqui e não puder ver Cristo em mim, tem alguma coisa errada nessa live. Tem alguma coisa errada no meu ministério, na minha vida. E eu preciso de conserto. Cada um de nós, não sou apenas eu. Cada um de nós tem que ser canal de bênção. Mas só poderá ser canal de bênção. Se tiver a presença. Aí você pode dizer: Pedro, João tinham a presença. Então eles podiam dizer: olha para nós. Hoje, lá no seu local de trabalho, na faculdade, ou seja lá onde for, você pode virar para a pessoa e dizer: olha para mim? Ah, não. Então busque isso. Ah, sim. Então, glória a Deus. Seja canal de bênção. Seja canal de bênção. Amados, se você entrar aqui e não puder olhar para a minha vida, eu estou falhando. Ah, eu sou perfeito? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Paulo, o apóstolo, ele dizia: prossigo para o alvo, até atingir a estatura do varão perfeito. Amém? Eu também. Prossigo para o alvo, até atingir a estatura do varão perfeito. Amém? Enquanto isso, mesmo durante o processo, eu tenho que ter a presença. E por ter a presença, eu posso dizer: queridos, olha para mim. O mundo olha para nós. Esta palavra Deus colocou no meu coração para hoje. Momento interessante, né? Dia de eleições. Tanta gente olhando para tanto lugar. E o mundo tem que olhar para nós. Quem somos nós? O povo de Deus. A nação santa. O sacerdócio real. O povo de propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero concluir esta palavra dizendo assim para você:
chegou a hora. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. E sabe onde é que eles vão encontrar Deus? Responde assim: em mim. Ah, no Alexander? Não, não. Responda você com estas palavras: em mim. O mundo precisa encontrar Deus em mim. Esta é a função da igreja. Esta é a função da igreja. Ah, da denominação. Não. Do povo. Esta é a sua função. Esta é a minha função. Eu tenho que mostrar Cristo para o mundo. O mundo olha para nós. O mundo olha para nós. Sabe para quem que seus colegas têm que olhar? Para você. Sabe para quem que sua família tem que olhar? Para você. Sabe para quem que os seus vizinhos têm que olhar? Para você. Não, peraí. Faz o seguinte, vem cá que eu vou te apresentar. Não. É para você. O negócio é contigo. Aqui, o negócio é contigo. Ah, mas eu vou então aprender com o pastor, vou estudar. Ok. Mas o mundo tem que ver em você. Como tem que ver em mim. Senão, não está funcionando. Senão, a luz está apagada e o sol ficou sem gosto. Nós não podemos passar despercebido. Fala para mim. Em algum momento, Jesus passou despercebido? Por que Jesus não passava despercebido? Porque ele tinha a presença do Pai. Por que os apóstolos não passavam despercebido? Porque eles tinham a presença de Cristo, através do Espírito Santo. Em outras palavras, então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai passar despercebido. Sabia? Vou repetir. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai passar despercebido. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, para que você possa fazer a diferença. E como Pedro, e como João, olha para nós. Como Paulo, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu vou repetir para finalizar. Porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Receba esta palavra aí em nome de Jesus e nós já vamos orar para encerrar esse nosso tempo aqui na presença de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Olha para nós. Olha para mim. Segunda-feira,
Dia de trabalhar, dia de estudar, dia disso e daquilo. Comece a viver isso. Olha para mim. Ah, não tenho coragem. Então vá buscar o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Excelente dia para colocar isso em prática. Segunda-feira. Excelente. Bora dizer para as pessoas, olha para mim. Ah, dou conta não, tem coragem não. Então está faltando Espírito Santo na sua vida. Presença do Espírito Santo na sua vida. Está faltando ser cheio do Espírito Santo. Está faltando ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Para finalizar. Já falei que ia finalizar umas 3 vezes, não consegui finalizar ainda. Estou tentando. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que Pedro e João chamaram para si a responsabilidade e curaram aquele coxo? Porque eles receberam poder. Porque estavam cheios do Espírito Santo. Entenderam? Então a chave é cheio do Espírito Santo. E o que falta para a igreja? Cheio do Espírito Santo. E o que é que você e eu temos que ser? Cheio do Espírito Santo. E o que é que nós precisamos viver? Cheio do Espírito Santo. E daqui para frente, como é que tem que ser? Cheio do Espírito Santo. Todo dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E para finalizar, cheio do Espírito Santo. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco através destas lives. Em nome de Jesus, visita cada um com a tua bênção, com a tua graça e com o teu Espírito Santo. Pai, testifica esta palavra, que o teu Espírito possa confirmar no espírito de cada um dos meus irmãos e irmãs que ouviram esta ministração. Receba aí, em nome do Senhor Jesus, a confirmação da palavra de Deus sobre a sua vida, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Pai, eu ministro sobre todos os meus irmãos e irmãs esta porção da palavra do Senhor, que realmente possamos todos nós entender que é necessário que o mundo olhe para nós. O mundo olha para a igreja. O mundo olha para o povo de Deus. O mundo olha para aqueles cheios do Espírito Santo. E assim tem que ser conosco todos os dias, no nome de Jesus. Eu aproveito, Pai, para te apresentar os pedidos de oração deste caderno de oração. No nome de Jesus, visita cada situação, cada pedido, cada lar, cada ministério, cada denominação, cada enfermo, seja enfermo da alma, do corpo, da mente, do espírito. Visita, Senhor Jesus, em teu nome, aqueles que precisam de porta de emprego, aqueles que precisam de porta de livramento, de salvação, aqueles que precisam de conforto, porque estão em luto, aqueles que estão, Senhor Jesus, vivendo crises, aqueles que precisam de que as janelas do céu sejam abertas por causa de desemprego, por causa de necessidades. Pai, entra com providência, entra com cura, entra com libertação, entra com resposta, entra com milagre, entra com refrigério, entra com renovo, entra com libertação, entra com salvação, entra com quebra de maldição, em o nome do Senhor Jesus, entra com vitória, entra com salvação, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão debaixo de jugo de maldição hereditária, de pactos ou de alianças feitas com o inimigo, ainda que no tempo da ignorância, caia por terra agora em nome de Jesus, todas as barreiras, todas as cadeias,
todos os grilhões caiam por terra em o nome do Senhor Jesus. Pai, cada projeto, cada proposta de trabalho, cada proposta educacional, acadêmica, política que foi apresentada, que está aqui neste caderno, que seja verdadeiramente, Senhor Jesus, recepcionada pelo Senhor, que haja resposta do céu, que haja vida, que haja graça, que haja cura, que haja ministração do Senhor, que haja livramento, que haja vitória. Pai, a última palavra é aquela que vem do Senhor, não é a que vem do homem. A última assinatura é aquela que é colocada pelo Senhor, não é aquela que é colocada pelo homem. Senhor, nós esperamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e eu tenho certeza, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Visita cada situação, visita também o nosso país, que viveu no dia de hoje eleições municipais. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que foram eleitos, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Dá sabedoria. A Bíblia manda que nós oremos pelas autoridades. Portanto, Pai, nós apresentamos os que foram eleitos para os próximos 4 anos do governo municipal, executivo e legislativo, na prefeitura e na Câmara de Vereadores. Em nome de Jesus, nós abençoamos que o Senhor se faça presente na vida dos governantes, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus, um grande abraço, durma com a sua promessa, desperte com a sua bênção. A gente se encontra às 23h15 na nossa próxima live. Até lá, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor e eu te espero às 23h15. Fiquem com Deus, tchau, tchau.